Eu perdi os meus pais quando ainda era pequeno. Meu pai quando tinha 2 anos e minha mãe aos 4. E desde então fui criado e educado por meus avós. Os anos passaram e numa linda noite de domingo, quando tinha 29 anos, eu vi a história de lobisomem mais horripilante e triste da minha vida. Ainda lembro como se fosse hoje. Sentado na sua cadeira predileta na varanda da casa da fazenda e olhando para a lua cheia à nossa frente, o vovô pediu que eu sentasse ao seu lado e ouvisse com atenção o que iria contar. Eu puxei um tamborete e sentei curioso e ao mesmo tempo pedindo a Deus que não fosse um problema de saúde com ele ou com a vovó. Com toda a paciência do mundo, ele enrolou o cigarro de palha, acendeu, deu uma tragada e perguntou se eu acreditava em lobisomem. Eu respondi que não sabia e que provavelmente era somente uma lenda criada pela imaginação humana. Ele me olhou com um ar de reprovação, tirou uma outra tragada do cigarro e contou a seguinte história. Aquele uivo assustava todos os moradores da região. Era o anúncio de que o terror estava próximo. Estava rodeando e pronto para atacar. Os moradores agarravam suas espingardas e esperavam dentro das casas. Poucos minutos depois, outro uivo, mais alto e mais assustador, era dado bem próximo da casa. De dentro do cercado do terreiro. E naquele instante a zoeira começava. Em questão de minutos, as pobres criações eram destroçadas e devoradas sem que os proprietários pudessem defendê-las. Aqueles que tiveram a coragem de sair para o terreiro e lutar contra o monstro tiveram o mesmo horripilante fim de suas criações. Depois da morte de 2 proprietários, ninguém mais teve a coragem de abrir suas portas. Apenas rezavam para que o maldito lobisomem saciasse a sua fúria e sumisse. Nos últimos meses, sempre que a lua cheia aparecia, o lobisomem atacava deixando para trás sua marca desoladora de destruição e pavor. Caçadores corajosos foram contratados pelos fazendeiros para dar fim no lobisomem. Infelizmente, de nada adiantou. O monstro parecia mais inteligente que eles, pois enquanto esperava em uma fazenda, ele atacava em outra, desprotegida. Aquilo foi esmorecendo e decepcionando os fazendeiros. E logo depois, os caçadores foram despedidos. O desespero era total. A desconfiança geral. Todos desconfiavam de todos e as amizades entre eles, pouco a pouco, foram sendo destruídas. O lobisomem, no entanto, não parava. Não dava trégua. Sempre que a lua cheia aparecia, ele atacava uma e outra fazenda, sem piedade. Porém, num certo dia, tudo aquilo mudou. A notícia de que um dos fazendeiros havia agarrado o lobisomem e o mantinha amarrado em sua fazenda espalhou e todos queriam saber quem era. Segundo a notícia, o infeliz havia sido encontrado no meio do mato, todo arranhado e rasgado. Só podia ser o monstro. 2 dias depois, vésperas da lua cheia, todos os fazendeiros da região e suas famílias foram convidados para a fazenda onde o lobisomem era mantido. E naquele dia, centenas de pessoas chegaram, inclusive eu, seu pai e sua mãe. Você ficou em casa com a empregada. A quantidade de gente, e principalmente de homens armados, era impressionante. Todos queriam ver e matar o maldito lobisomem. A ideia do fazendeiro era amarrar o infeliz a um poste da cerca do terreiro e esperar pela transformação com o aparecimento da lua cheia.
Caso ele não transformasse, seria tratado e posto em liberdade. Caso transformasse, seria crivado de balas e destruído da mesma forma dos seus ataques, sem piedade. Enquanto o infeliz chorava amarrado num poste da cerca, rogando por piedade e jurando sua inocência, os convidados comiam e bebiam, esperando ansiosos para pôr uma bala em sua cabeça. As horas foram passando, a expectativa aumentando. Por volta das 6 da tarde, uma enorme fogueira foi acesa bem no meio do terreiro para clarear a execução. A comida e a bebida parou. As mulheres e as crianças afastaram e os homens aproximaram do pobre infeliz com suas bate-bucha carregadas e engatilhadas. Eu e seu pai no meio deles. Os minutos foram passando e a escuridão chegando. O silêncio e a tensão aumentando. O único que se ouvia eram os lamentos do suposto lobisomem amarrado ao poste. E pouco a pouco, a enorme lua cheia foi aparecendo por detrás das árvores. O momento tão esperado por todos havia chegado. As bate-buchas lentamente foram engatilhadas, levantadas e apontadas para o pobre infeliz. Os minutos passaram. O suspense e a tensão aumentavam e nada acontecia. De repente, para espanto de todos, um estranho gemido. Mas não foi o infeliz o poste que gemeu. Foi um de nós que, pouco a pouco, foi caindo e gemendo os gemidos mais horripilantes que já ouvi na minha vida. Sua camisa rasgava. Seus pelos cresciam. Seu rosto e corpo transformavam ali na nossa frente de uma maneira inesperada e assustadora. E naquele instante, as bate-buchas viraram em sua direção e foram todas descarregadas. O lobisomem não teve a menor chance. Eu não pude atirar. Minhas mãos e meu corpo tremiam em desespero, pena e dor. E tudo acabou. Naquele instante, o meu avô levantou e ficou a olhar para a lua cheia, em silêncio. Eu também levantei, coloquei uma mão sobre o seu ombro e perguntei: quem era o lobisomem, vô? O vovô, com as lágrimas escorrendo de um lado e outro do seu rosto, virou para mim e, com uma voz cortada pela dor que sentia, respondeu: o meu filho, o teu pai. Te cuida e muito obrigado.